Facebook e você é nosso convidado. Iniciamos o nosso culto desta manhã, como de praxe, como a gente faz. Em todos os cultos a gente inicia com oração, colocando Deus como o principal nas nossas vidas. Orar é falar com Deus, a definição mais básica de oração é essa. Oração é falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, maravilhoso, poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos fez. E nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Olha a responsabilidade que a gente tem, Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é muita responsabilidade. Isso faz com que a gente pense muitas vezes antes de falar, antes de agir, antes de pensar, antes de olhar, antes de escutar. Senhor, tem compaixão de nós, Senhor. Como nós somos seres pequenos e se achando muito grandes, mas somos insignificantes perante o Senhor. Começamos este dia, Senhor, começamos esta semana, a semana útil, que na verdade a semana começou ontem, mas começamos com adoração ao Senhor. Começamos adorando o Senhor em espírito e em verdade. Livra-nos, Senhor, porque somos fracos. A gente, na maioria das vezes, não consegue discernir a mão direita da esquerda. Livra-nos da mentira. Dá-nos a graça do discernimento. Dá-nos, Senhor, sabedoria, mas dá-nos também, Senhor, inteligência. Nós somos fracos e precisamos que o Senhor nos sustente. Fala conosco através da Tua santíssima palavra. Esta é a oração que eu deposito aos Teus pés e a faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã em Cristo, vocês aí pelo Facebook não tem um fundo musical, Mas quem está no aplicativo, na Rádio Graça e Paz e no site, tem um fundo musical. Se estiver alto, que eu estou com um problema aqui no retorno, então você me avisa e eu diminuo, Como é que está a sua vida de oração? Eu quero dizer para vocês que a minha não está bem, não. Eu preciso e devo orar muito mais do que eu oro. Oração é fundamental na vida cristã. Não tem como ser cristão sem oração. Não tem jeito.
sabe? A definição mais assim, simples, mais comum de oração é falar com Deus. E eu quero explicar nesta manhã que oração não é meditação. Oração é quando a gente se dirige diretamente a Deus. Oração é a comunicação da alma com o Criador. É assim que a gente se comunica com Deus. Qualquer outro meio de se comunicar com Deus, proposto por homens, livros, denominações, é mentiroso. O único jeito é através da oração. E é neste momento de oração que a gente vai falar com Deus das nossas emoções. É o momento de falar dos nossos desejos, daquilo que a gente quer. É o momento de ter comunhão com Deus. Deixa eu tomar esse golinho aqui, porque já está frio. Está frio? Frio. Então, como é que a gente pode fazer oração? A gente só pode fazer oração falando alto? Não. Você pode fazer uma oração falando, né, de maneira que você ouve, ou até que outras pessoas ouçam. Mas você pode também fazer uma oração silenciosa entre você e Deus. Você pode fazer uma oração que é chamada de privada entre você e Deus, ou você pode fazer uma oração pública, né? Toda oração que você for fazer a Deus, por favor, é um favor que eu vou pedir. Se você tiver alguma coisa para perguntar, espere mais um pouquinho, porque tem bastante coisa para eu falar aqui, tá? Então, qualquer oração que você vá fazer, faça-a com fé, porque isso é bíblico. Orar com fé. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Toda oração que você for fazer é indicação bíblica. Ela tem que ser no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em João 16, 23. Se a gente for fazer uma oração baseado naquilo que a gente acha, não acontece nada, porque ela nem chega para Deus. Porque toda oração ela precisa ser feita, perdão, irmãos, no poder do Espírito Santo. Está lá em Romanos 8, 26. Não é no poder do homem, no poder do óleo ungido, nada dessas coisas, gente. Isso tudo é engano, é engodo, tá? No cristianismo, existe óleo ungido? Não. Não. Mas o óleo veio de Israel, e daí? Entendeu?
É no poder do Espírito Santo que habita em você, em mim. A oração cristã é dirigida ao Deus trino da Bíblia. O que é Deus trino? É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque está cheio de deuses por aí. Está apinhado de deuses. Muitos deuses. Inclusive, tem um monte de denominação que tem os seus deuses lá, próprios. Né? A gente ora exclusivamente. Qualquer outro tipo de oração é enganosa, porque não é bíblica, porque não é ensinada pelo próprio Jesus e nem por nenhum apóstolo. A oração é ao Pai por meio do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Entendeu? Tem gente que ora para o santo tal, para senhora tal. Não existe isso. Se alguém me mostrar isso na Bíblia, Jesus orando, ou algum apóstolo orando pela mãe de Jesus, homem, eu vou orar também então. É só mostrar. Você está entendendo isso? Não é que a gente quer, fica falando mal. Não estou falando mal. Se você mostrar Jesus orando pela mãe dele interceder por ele, eu vou orar também. Se você achar algum apóstolo na Bíblia orando para a mãe de Jesus interceder por eles, eu vou orar também. É só mostrar para mim onde está isso. Não tem. Mas você pode procurar. Não, eu vou procurar porque eu vou achar. Tá bom. A hora que você achar, você me avisa. Gostaria até que você avisasse aqui pelo Facebook, assim muita gente vai ver. A oração, meu irmão, minha irmã, é a única maneira que nós temos de buscar o favor de Deus. Ontem um irmão, eu não vou falar o nome dele, ele está com a gente aqui hoje. Não vou falar o nome dele porque ele não está nem sabendo, vou falar dele agora. Ele me mandou um vídeo não, uma foto, né? Daquele sujeito que se salvou lá naquele avião que caiu lá na Índia, né? Morreu todo mundo, só salvou ele. E ele perguntou se aquilo era um milagre, né? E eu devolvi a pergunta. Milagre de quem? Um sujeito que, se não for servidor de Alá, muito provavelmente não o é, ele é servidor de não sei quais deuses. Ele não reconhece um único Deus que enviou o seu filho e vai por aí fora, né? Que milagre é esse? Quem fez esse milagre? Deus? É milagre? Não porque a pessoa teve a vida salva que é um milagre. Entendeu? Tem muita gente que chega no hospital morto. É salvo. É milagre. Muito difícil a gente afirmar isso, sabe?
Então, a oração é para a gente buscar o favor de Deus. Um sujeito que nunca buscou, nem sabe, não quer saber de um único Deus, Pai do Cristo Jesus. Como é que este Deus vai salvar esta pessoa e deixa tanto cristão morrer? Né? Então a gente precisa, sabe, nesses dias, e olha, gente, eu falo para vocês isso há anos, né? Tá ruim, vai ficar pior em todos os aspectos econômicos, psíquicos. Nós vivemos num mundo de gente com problema de cabeça. A maioria nem sabe. Nem sabe. Vai ficar pior. Então nós temos que ter discernimento. Nós temos que usar a Bíblia. Sabe? É por causa disso que a gente precisa pedir sabedoria e inteligência. Porque são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. E quanto mais o tempo passa, a gente vai entendendo aquilo que está escrito na Bíblia. Né? Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, uma das coisas mais difíceis, existem coisas dificílimas na Bíblia da gente fazer, de nós praticarmos, tem coisas que são difíceis. Essa daqui é uma delas. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Gente, não tem jeito. Amanhã tem tal coisa para pagar. Hoje tem tal coisa. Meu Deus, eu não tenho dinheiro. E às vezes nem é conta que você fez assim, sabe, de maneira desnorteada. Não, eu estava aí. Faltou dinheiro, como é que você não vai ficar preocupado? Tem gente que não liga, não é? Normalmente o rico, quando não tem para pagar, ele não dá bola, não liga. É o pobre, somos nós que nos preocupamos em pagar. Mas Paulo diz, Filipenses 4, 6, 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Como? Vou escrever num papelzinho, vou levar lá, vou pôr na taça, aquela coisa lá, e aí o pastor vai orar. Mas por que você não faz isso? Você acha que ele, falando com Deus, tem mais poder que você? Você acha que eu tenho mais poder que você? Eu quero dizer que o nosso poder é igual. Nenhum. O poder é de Deus. É você que tem que orar. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Aí, não é para pedir para o sujeito escrever num papelzinho, colocar lá, queimar, jogar no mar, essas bobagens aí que eles inventam. Tem até um aí que fazia isso no rádio. Nós falava por telefone, nós estamos aqui no mar, estava nada, estava lá em Santos, lá comendo bacalhoada lá. Tá cheio de mentiroso por aí, gente. Quando a gente combate isso é porque a gente sabe das mentiras. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós vamos para Israel, subir no monte não sei o que e vamos levar o seu pedido. Que diferença vai fazer isso? Vamos fazer turismo lá em Israel. Vê se agora alguém quer ir para Israel. Vai lá. Vai lá agora.
né? Ore você na sua casa. Não precisa ir lá em Israel levar um pedido. Mas que diferença faz isso? Porque vou levar lá no Mar da Galileia. Se você jogar qualquer coisa no Mar da Galileia e virem, você vai ser detido. Vou queimar, não sei. Mentir, mas isso é superstição. Jogar no mar, na água corrente, queimar. Isso tudo é superstição, isso não tem aqui na palavra de Deus. E está cheio de gente ainda fazendo isso, né? E está cheio de gente acreditando. Por causa disso que eles sobrevivem. Por causa disso que a mentira continua. Porque eles fazem e tem gente que acredita e banca o turismo deles. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia diz, olha, ações de graças é agradecimento, Jair, por tudo que Deus faz por nós, por tudo. Porque, meu querido irmão, tudo é pela graça. Tudo. Se acordou de manhã, foi pela graça. A gente não merecia ter acordado de manhã. Você tomou café da manhã, foi pela graça. A gente não merece tomar café da manhã. Então, tudo que você tem é pela graça. Então, ações de graças é você entender isso e fazer o seu agradecimento. O dia, o almoço, os filhos, a mulher, o carro, a bicicleta, o patinete, a moto, tudo é pela graça. Isso são ações de graças. Primeiro, a gente reconhecer isso, ter este entendimento. Não, eu tenho porque eu batalhei, porque eu conquistei. Mas você conquistou. Se Deus resolver que você não vai ter nada, você não vai ter nada e está acabado. Mas Deus é injusto. Eu não acho. E qual a nossa capacidade para aferir isso, se Deus é justo ou é injusto? Nenhuma. Ele é Deus. Se você achar que ele está sendo injusto com você, então ele foi injusto com Jesus, porque era o filho, o primogênito, morreu na cruz, um sofrimento terrível. Então ele foi injusto com Jesus, para salvar a gente que todo dia peca, todo dia erra. Então, ações de graças é, primeiro, reconhecer que tudo é pela graça. Tudo. É pela graça de Deus. Olha, eu vou no limite. Eu sei que o Jaico já entendeu, mas eu vou no limite, porque a pergunta é boa. O ser humano e os animais, né, comem e depois tem uma função fisiológica que a gente expele aquilo que o corpo não usou, não é? A gente expele os líquidos e, né, coisas líquidas através da urina e coisas sólidas ou pastosas através das fezes. Todo mundo faz isso. Todo mundo. E nós, e qualquer pessoa com um pouquinho de consciência sabe que quando a gente não vai no banheiro, tem gente que fica um tempão sem ir no banheiro. Eu estou tentando explicar o que é graça. É difícil. Você foi. Foi pela graça. Porque tem gente que faz dias que não vai. Ah, mas então Deus está... Não. Eu estou dizendo que se você foi, você tem que entender que é pela graça. Aí a pessoa se sente melhor. Porque colocou para fora aquilo que estava dentro de você e que você não usa.
Aquilo é aquilo que não foi usado, já foi processado pelo corpo, o resto você expele através das fezes. Isso é natural, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, eu faço, você não faz? Então, graça é isso, você entender que eu fui ao banheiro, fiz as minhas necessidades e fiz pela graça de Deus. Porque tudo é pela graça. Não existe nada que seja porque não, eu fui no banheiro porque eu como bastante salada, né? Se resolver que você não vai, meu amigo, você pode comer uma horta de alface que você não vai. Entendeu? É a graça de Deus. É a gente ter este entendimento e agradecer a Deus por tudo. Isso são ações de graça. Porque a graça vem de Deus. É cada coisa que a gente fizer, fala, isso aqui é graça de Deus, porque eu não mereço. A gente merece sofrer e Deus nos poupa. Por causa disso que Cristo sofreu. A gente tem que falar com Deus, mas você acha que eu vou? Pois é, lembro, claro que lembro. Olha, você vê. Né? Você vê. A gente tem que falar com Deus, meu irmão, minha irmã, sobre tudo. 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 Mas eu vou falar com Deus que a minha mulher está me causando problema aqui, não sei o que. Tem que falar. A Bíblia diz que nós temos que falar, porque Ele é único. Eu vou falar com Deus que o meu marido tem que falar. Tem que falar sobre tudo. Tudo, mas qualquer coisa. Qualquer coisa. Se não for algo assim relevante, Deus vai mostrar para você, através do Espírito Santo. Né? Tem gente que chega a extremos, né? Hoje que roupa eu vou pôr, não sei o quê. Extremos. Mas tudo bem. Se não for relevante, Deus fala. Porque a resposta bíblica para isso, eu tenho que falar com Deus, tenho que ficar orando o dia inteiro. Acho que as pessoas acham que para orar precisa parar num lugar. Você pode orar andando, no banheiro, dirigindo, fazendo qualquer coisa, você pode orar. Correndo, andando de bicicleta, trabalhando. Porque a Bíblia diz assim, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Está vendo como é bom o dicionário? Porque às vezes a gente acha que sabe o que aquela palavra quer dizer. Aí a gente abre o dicionário, dá uma olhada e fala, isso aqui eu não sabia que essa palavra também tinha esse entendimento. Pronto. Orai sem cessar. Não é só quando você entra no quarto, fecha a porta, lá é você. É o dia inteiro orando. Eu não tenho o que fazer. Eu vou daqui para lá. Vai orando em pensamento. Vai orando em pensamento. A gente deve manter uma conversa contínua com Deus durante todo o dia. E a gente pode orar. Eu estou dizendo porque a Bíblia diz. A gente pode orar para Deus em toda e qualquer circunstância, sobre qualquer assunto. Tem assunto que a gente não consegue resolver. Fala. A pessoa faz de conta que é um bater de porta. Só Deus para resolver. Se é que Ele quer resolver, se é que, né? E isto vai desenvolvendo
o nosso relacionamento com Deus. O que é esse relacionamento com Deus? É a demonstração da nossa confiança e da nossa dependência dele. Porque quem ora muito não é porque ele é tão espiritual. Não, são pessoas que têm a consciência de que nós dependemos de Deus. Você pode louvar Deus. Você não precisa ficar pedindo coisas na oração, né? Agradecer. Você pode simplesmente desfrutar da presença de Deus. É uma oração. Senhor, fica aqui comigo, vamos conversando, nem sei do que eu vou falar, conversa. E esses são momentos que você nunca mais vai esquecer na sua vida. A gente deve admitir sempre ações de graças, Jair, que Deus é maior, infinitamente maior do que nós. E também a gente deve admitir nas orações que Deus sabe o que é melhor em qualquer situação. Isso está escrito na Bíblia, Isso não sou eu que estou dando pitaco, palpite aqui, ou trazendo o meu entendimento. Se você abrir em Romanos 11, 33 ao 36, você vai ler isso, né? Que Deus é maior que nós e que Ele sabe o que é melhor em qualquer situação. A única coisa que Deus pede para a gente é que a gente confie. Agora, tem um negocinho na oração que a maioria das pessoas esquecem, principalmente esse pessoal aí do pentecostalismo esquece. Eles esquecem isso daí, né? Isso é uma das coisas que me leva a ser contra esse tipo de coisa. O que eles esquecem? E a gente muitas vezes esquece também, viu? É que a vontade de Deus é soberana, não a nossa. Lembra quando estava uma moda? Eu determino, que determina? Que determina? Você não determina nada. Deus é que é soberano, a vontade de Deus é que determina, não a minha nem a sua. A gente não pode se esquecer que não é a minha vontade. Jesus, quando faz a oração lá no monte, que é o modelo de todas as orações, se você for estudar frase por frase do chamado Pai Nosso, você vai ver que é um modelo de oração. Se a gente seguir ali, é perfeita a oração. Jesus, no final, diz assim: seja feita a tua vontade, não a minha. Ninguém é impedido de pedir, mas também ninguém deve se esquecer que a vontade de Deus é soberana. Então, a oração não é buscar a nossa própria vontade. A oração, eu falo isso há tempos, tem gente que quando eu falo, não vou mais ouvir, não vou mais acompanhar, porque onde já se viu? Mas eu estou falando, está na Bíblia. Abre aí, 1 João 5, 14 e 15. E leia também, para complementar a leitura, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Leia também. Estou lembrando aqui de um sonho que eu tive. Interessante. Curioso o sonho, né? Sonho. A oração é a gente buscar a graça, a sabedoria e a inteligência
para alinhar mais plenamente que a nossa capacidade intelectual consiga, a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus, hein? Isso está lá em 1 João 5, 14, 15 e Tiago capítulo 4, versículo 3. Tá? Então, quando você diz, ai, Deus respondeu a minha oração, é porque a sua vontade na oração estava alinhada com a vontade de Deus. Por causa disso que houve resposta, senão não tem. E para fechar, porque a gente já vai entrar na oração final aqui, eu estou falando de oração hoje porque está ruim, não está ruim, né? Meu Deus, vai ficar pior, viu? Se prepara. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois, mas que vai. Não é profecia isso, não, de jeito nenhum. Eu estou falando tudo que está na Bíblia. Que vai ficar pior, está escrito na Bíblia. Aonde? A Bíblia toda está dizendo isso. Toda ela diz que está ruim e vai ficar pior. Então, abre aí Judas, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Antes, assim, do Apocalipse, já tem Judas. Capítulo 1, versículos 20. Deixa eu pôr o fundo musical aqui, porque eu já vou entrar na oração para encerrar. Vou mudar aqui. Pronto. Judas 1, 20 e 21. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar na direção do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como guia e mantendo-se no amor de Deus. Quer mais? Ou tá bom? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas orações, lembra-nos de orarmos e que oremos sempre com o nosso pensamento ativo, que a Tua vontade é soberana. Esta é minha oração, por mim, por todos os irmãos e irmãs, no santíssimo e poderoso nome do Cristo Jesus. Amém.